Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos, e bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Já tem pergunta aqui chegando em relação a aluguéis. Minha filha estuda em Santa Cruz, estou pagando sem ter condições. Trabalho para uma pousada, só que não tem trabalho. Meu marido é aposentado, só dá para casa. A gente assinou um contrato para morar. Nem minha filha e nem a dona de lá da casa sabia que ia acontecer isso. O que posso fazer? Marcos, Suspender o aluguel, por exemplo? É conversa. O contrato de aluguel, a locação, ela é distanciada do direito do consumidor. Existe uma legislação própria para tratar de locações. Existe uma série de regras, certo? Você para, por exemplo, desocupar um imóvel, você que é o inquilino, para desocupar antes daquele prazo estar estabelecido no contrato, que esse contrato, a gente espera que as pessoas façam o contrato por escrito, né? O contrato verbal ele não é bom para ninguém, nem para o proprietário, nem para o inquilino. Então a lei ela estabelece uma série de condições, tanto para o contrato escrito como para o contrato verbal. Estabelece condições para o contrato por prazo determinado, para o contrato sem prazo. Isso também é para locação residencial, para comercial. Então existe uma série de regras. Mas nesse momento de dificuldade, nós já falamos aqui várias vezes sobre a teoria da imprevisão. A teoria da previsão, que é uma teoria jurídica, ela estabelece que dentro de um contrato, uma relação contratual, comercial, de qualquer natureza que seja, uma das partes pode alterar condições, cláusulas, valores, pode rever cláusulas contratuais, se aquela cláusula se tornar excessivamente onerosa, por razões de caso fortuito, força da natureza, casos de força maior, que é o caso dessa pandemia, certo? A pessoa tem um contrato ali para manter durante um certo período, se era para alocar, nesse caso, até para fins educacionais daquela pessoa, hoje não está tendo aulas, universidades estão fechadas, escolas, ou seja, é uma questão totalmente diferente. Então você não vai ser obrigado, por exemplo, a pagar uma multa se desocupar aquele imóvel antes do prazo, ainda que estivesse previsto no contrato. Se alguém tentar cobrar essa sua multa, você pode discutir judicialmente. Então a teoria da previsão ela existe para isso. O direito, Marcos, ele é muito bonito no papel. Infelizmente, nem tudo que está escrito tem uma validade rápida ou a eficácia que a gente espera no momento que a gente precisa. Por isso existe poder judiciário, por isso existe PROCON. A legislação está aí. Se nada fosse violado, se todo mundo trabalhasse de acordo com a lei, o PROCON talvez nem precisasse existir. Ele existe porque há quem descumpra a legislação, certo? Então, a lei existe, mas também ela tem, inclusive, essas intempéries que já estão previstas. Então, o contrato da previsão, a teoria da previsão serve para isso. Então, é uma questão de conversa. Se você, na conversa, não conseguir resolver o problema, se o proprietário tentar criar algum empecilho, porque ele também vai ter prejuízo, isso também tem que ser levado em consideração. O dono daquele imóvel esperava ali receber aquele aluguel durante um período de 1 ano, ou até mais do que isso, ou 6 meses, ou por um período, ou 1 ano, ou 2 durante o curso inteiro, e hoje fica com o imóvel desocupado sem receber nada. Então, tudo é questão de discussão. Então, tente a conversa, não tenha medo de conversar. O máximo, você já tem um não garantido, certo? Quando você vai pedir alguma coisa, você tem um não, que é certeza. Então, tudo que você receber aí, um talvez, ou um desconto, tudo pode ser lucro. E, como eu digo, você não existe graça nenhuma em procurar via judicial, em procurar poder público para abrir processo. Isso tudo é último caso, é questão de último recurso. Então, tenta a solução amigável, converse com o proprietário do imóvel. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Márcio Leonardo. Gostaria de saber se durante essa pandemia meu filho estuda num colégio particular. Eu sou obrigado a pagar a mensalidade? E aí, doutor Márcio? Em tese, sim. No primeiro momento, ele é obrigado a pagar a mensalidade, desde que a escola tenha já um plano de salvaguarda do período letivo integral desse aluno, certo, Marcos? Olha, quando um pai faz um contrato educacional com a escola, ele afirma ali o contrato, isso eu estou falando do pai, mas lembre-se que muitas vezes o aluno pode ser quem paga, no caso do curso universitário. Isso também é muito comum aqui no nosso país. Então, quando você faz aquele contrato, no caso da pergunta ali por 1 ano, você faz um contrato com valor fixo, certo? Se você paga R$100 por mês de mensalidade para o seu filho, é porque você firmou com aquela escola um contrato de R$1.200. A lei permite que a escola divida aquilo ali em 12 mensalidades. Muita gente não entende, muita gente procura o PROCON todo ano para reclamar do fato de pagar a mensalidade em dezembro e janeiro, às vezes janeiro e fevereiro, quando não está tendo aulas, ou de ter que pagar a mensalidade no mês de julho, onde tem um recesso, de pagar o valor integral. Então você nunca está pagando por
escola por um mês, onde seu filho não está tendo aulas. Você está pagando aquele curso, aquele ano letivo que você contratou, certo? Com todo o conteúdo pedagógico que é exigido pelo MEC. E se você optou por isso, alguns cursos a mais, porque algumas escolas oferecem cursos de língua, outras oferecem o balé, o judô, o karatê, o taekwondo, etc. Mas, enfim, então você não está pagando ali por um mês onde não tem aula. Você fez um contrato de um certo valor e a escola dividiu aquilo para você em 12 meses. Quando é a universidade, ela pode dividir em 6, você vai pagar todo mês um valor. Alguns pais de aluno contratam, Marcos, com a escola, para pagar 2 vezes no ano. Paga em janeiro e paga em julho. Paga 6 meses e paga mais 6 meses. Alguns pagam o ano inteiro de uma vez para tentar discutir um desconto com a escola, certo? Então você tem um contrato. Então se a escola hoje tem condições, ela entende que vai poder entregar aquele aluno todo o conteúdo pedagógico que o MEC exige, ou seja, que ele não vai ter nenhum prejuízo educacional, então o contrato ele tem uma certa validade, ele tem que ser cumprido por ambas as partes, certo? Agora, se chega num momento onde o MEC ele já flexibilizou até a carga mínima horária daquele ano, para que o aluno possa ser aprovado. Então, se você realmente vai receber menos aulas, a escola já não vai ter mais como cumprir. Algumas estão antecipando as férias, outras vai ter que ter aula em sábado, domingo e feriado para poder cumprir a carga horária. Então, é uma questão de conversa. Se a escola vai ter condições de fornecer o conteúdo integral e ela vier hoje a negociar com o pai do aluno uma redução na mensalidade, isso pode ser, inclusive, cobrado depois. Porque se você receber todo o conteúdo que estava contratado, digamos que você tem um filho cursando o 5º ano do ensino fundamental, e a escola conseguir, mesmo com toda a situação de pandemia, mas quando chegar à normalização, quando voltarem às aulas normais, ainda que seja com aula fora do horário normal, com aula em sábado, com aula em domingo, com aula em feriado, conseguir entregar o conteúdo total, você vai dever àquela escola aquele valor integral que foi contratado. E isso pode vir até a ser cobrado no futuro, se hoje houver algum desconto, alguma redução, certo? Então é questão de conversa. Eu sei que hoje tem muitos pais de alunos que não podem pagar o valor integral. Tem gente que pode pagar alguma coisa, tem gente que não pode pagar nada. Então você vai ter que conversar com o administrador daquele estabelecimento. O administrador ele vai ter que ter agenda na escola, tempo de agenda, para conversar, se for necessário, com cada pai de aluno, com todos. Mas eu tenho 300 alunos na minha escola, é uma escola grande. Eu tenho 100, eu tenho 50, eu tenho 1000, não importa. Eu vou ter que conversar com 1000 pessoas, sim. Você tem que conversar com todo mundo, certo? É muito melhor essa conversa nesse momento do que você depois estar envolvido em 1000 ações judiciais de cobrança. Então, hoje, o pai do aluno, o pensamento do pai, Marcos, de quem está pagando a escola eu estou pagando porque se não tem aula. Estou há mais de um mês sem aula, não sei quando voltam as aulas, não sei como é que vai ser fornecido o conteúdo, se fala aí em aulas virtuais, em aulas pelo YouTube, por link da escola, etc. Mas nem todo mundo tem acesso a isso. Tem gente aí cadastrada, inclusive em escola particular, mas que não tem acesso a esse direito, fica tudo fora do normal, fora do padrão. Os pais discutem, Marcos. Então, muitas escolas, Marcos, locam, né? Aqueles prédios são locados, são alugados. Então a escola não está pagando aluguel, não está pagando água, não está pagando luz, pelo menos não como pagava antes. E isso não é repassado para mim, isso tem que ser repassado também. Tudo tem que ser discutido, certo? Então, lembre-se, no contrato estabelece que você tem que pagar R$100 por mês, um valor hipotético que eu estou inventando agora. Então você deve esses R$100 por mês. Mas lembre-se da teoria da imprevisão. Nós estamos numa situação de anormalidade. Então tudo tem que ser discutido. Não existe nenhuma lei, não existe regulamento, não existe decreto que proíba as escolas de cobrar. Liberaram uma fake news aí, que nós vivemos no mundo das fake news. Isso é um absurdo, é uma pena que isso aconteça. Mas todo tipo de absurdo, Marcos, entra na internet. E infelizmente as pessoas, por preguiça de pesquisarem, acabam acreditando nas histórias mais bizarras e absurdas que você possa imaginar. Ainda tem gente hoje no nosso país, mesmo com mais de 6.700 mortes confirmadas, embora os ministérios digam que esse número pode ser muito mais do que o dobro, porque tem muitos casos sob investigação ainda, mas tem hoje, Marcos, gente que acha que é mentira, que era a boca para dizer que isso é uma invenção, ou que a gente não pode pegar isso. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse mundo. Divulgou-se aí, tem gente aí achando que estão enterrando caixão sem ninguém, que são 6.700 mortes de mentira, pelo amor de Deus. Mas, enfim, foi divulgado há alguns dias uma fake news aqui no estado do Rio Grande do Norte, onde dizia que a governadora tem encaminhado um decreto onde as escolas seriam proibidas de cobrar mensalidade. Isso é mentira, isso não é verdade, é uma notícia falsa, certo?
mas tem a questão da conversa, você nunca vai ficar desamparado, você não vai ser obrigado a pagar se você não está recebendo nada, nada de serviço educacional, mas discuta com a escola, converse, procure o administrador, é a melhor coisa para salvaguardar seus direitos enquanto consumidor, enquanto pai, que às vezes não esteja podendo pagar, pai ou mãe que às vezes não esteja podendo pagar, e também para deixar resguardado o conteúdo pedagógico, o ano letivo do seu filho. Liguei para o cartão avisando que iria atrasar o pagamento devido ao comércio ruim. Atrasei 10 dias, mas paguei. Me cobraram mais de 10% de juros. Posso levar o PROCON para resolver isso? Marcos, olha, saiu, acho que eu vi uma notícia de ontem ou de anteontem, mas já desde 5 dias para cá que roda isso, onde houve liminares que proibiam, por exemplo, os bancos de cobrarem as mensalidades dos empréstimos consignados, algumas liminares que proibiam bancos de cobrarem juros por atraso, certo? Algumas dessas liminares já foram derrubadas. O banco hoje, contra o consumidor, ele pode atuar como se estivesse dentro da total normalidade, ou seja, vai cobrar tudo o que for devido, não existe nenhum projeto aí para que suspenda a cobrança de juros e multas, certo? Então, em que é que o PROCON hoje poderia ajudar esse consumidor? Se essa multa ou juro que foi cobrado está em desacordo com o que está previsto no contrato. Quando você recebe sua fatura ali todo mês, ou em papel, a fatura física ou virtual, pelo WhatsApp, por e-mail ou dentro do aplicativo da operadora do cartão de crédito, ali já estão estabelecidos quais são os valores de multas, juros e encargos que você paga em relação ao atraso. Então, se esses 10% que foi cobrado está em desacordo com o que está previsto, lembrando que a multa tem um valor máximo, a multa é de 2%. Se atrasar um dia no pagamento de uma fatura ou do cartão de crédito aí no caso, já vigora a multa de 2%. E os juros é pro rata dia. Então, todo dia vai incidir algum percentual de juros. E os juros do cartão de crédito do Brasil são os mais absurdos do mundo inteiro. Todo mundo sabe. Dependendo, quando você pega a fatura ali, dá uma olhada, Marcos, você encontra juros anuais que vão de 300% a quase 1000%. É muito pesado, certo? Então, tem como discutir? Tem. Porque a lei fala em onerosidade excessiva, a lei fala em cobranças leoninas, quando uma parte consegue oferir muito lucro em cima da outra, um lucro desmedido. Então tem como discutir, mas antes de procurar o PROCON, você vai, mesmo que tenha sido cobrado, você vai entrar em contato com o banco pelo site, que é o operador do cartão, é um banco, vai discutir aquele juro, vai dizer que não aceita, certo? E se prepare que você vai receber uma resposta negativa. O banco nunca vai dizer, oh meu Deus, me desculpe, eu vou devolver mês que vem, você falou da multa que foi cobrado, me desculpe, não, é capaz de cobrar mais caro depois, né? Mas então, você vai ter contato com o banco vai negar, você vai renovar esse contrato e você ainda tem acesso a discutir isso pelo site do Banco Central do Brasil, certo? Você pode fazer uma denúncia, www.bcb.gov.br, ele tem um canal só para esse tipo de reclamações. Você pode reclamar pelo consumidor.gov.br, que é um site, Marcos, da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, www.consumidor.gov.br. Tem um Reclame Aqui, www.reclameaqui.com.br. Nós estamos falando hoje desses sites, porque todo mundo sabe que a Central do Cidadão está fechada, né? Eu trabalhei durante mais de 5 anos aqui, Marcos, sábado, domingo, feriado, dia santo. Trabalhei, muita gente me viu chegando de madrugada, muita gente me viu saindo lá muito depois do horário do expediente. Já saí de noite várias vezes também. Só que hoje nós não podemos sequer entrar na central. Não pode, está totalmente proibido esse acesso. E eu não tenho como abrir um processo do PROCON para ninguém. Já divulguei aqui várias vezes o e-mail, certo? Vou divulgar de novo. ml.d@bol.com.br, M de Márcio, L de Leonardo, .d de Damasceno, @bol.com.br. Eu já divulguei, estou recebendo todo dia, são muitas reclamações e tento ajudar os consumidores do jeito que é possível, no contato com bancos, com essas empresas. Mas lembre-se, tem muita coisa que você pode fazer de sua casa, mas você acabou de dizer que não tem nenhuma lei que proíba de cobrar. Não tem, mas eu recebo reclamação disso todo dia no PROCON, nos tempos de normalidade. E muitas vezes nós conseguimos rever alguma coisa. Se você não for atrás, é certeza total, 100% de certeza da cobrança ser mantida e você vai ter que pagar e pronto. Então tente discutir, reclame sempre. Aquilo que você acha que é injusto, quase 100% dos casos é injusto mesmo. Então sempre discuta, fale primeiro com o banco e siga esses meios. O site do Banco Central do Brasil, o site do consumidor.gov.br também.
Ok, eu queria aqui pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, nosso tempo hoje está muito limitado, mas após o programa eu vou fazer outra live com o doutor Márcio para responder as perguntas que ficaram aqui. Você topa, doutor Márcio? Topo sim, com tá certeza. fechado então. Depois do programa nós vamos fazer outra live aqui, vou combinar aqui o horário aqui com o doutor Márcio para que ele responda todas as perguntas que não tivemos condições aqui de colocar aqui no ar. Doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Marcos, eu que agradeço, obrigado pelas perguntas. Beijo e abraço todo mundo inteiro para a namorada que está nos ouvindo agora, para minha mãe também. E vamos fazer a live, vamos divulgar sim. É muito bom esse serviço, Marcos, é muito interessante. Tá ok, então. Você que deixou a sua pergunta aqui, você não vai ficar sem resposta, não. Depois do programa, o doutor Márcio vai voltar aqui para a gente fazer uma live para responder a vocês, tá bom?